Quem achou Mateus capítulo 15, diga amém. Vamos ler a palavra de Deus com muita atenção. Deus te trouxe aqui para falar com você. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia dar já dediquei a Deus como oferta, não serás mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Senhor, meu Deus, fala conosco através da tua bendita palavra, Senhor, porque ela é a verdade, em nome de Jesus. Pode se assentar, meus irmãos, porque esta palavra é digna de toda a aceitação. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós lemos o texto acerca de Jesus tratando com os fariseus. Diz a palavra de Deus, meus irmãos, que os fariseus e mestres da lei, aqueles líderes religiosos, aqueles teólogos e doutores, professores daquela época, eles vieram, meus irmãos, perguntar a Jesus: por que os seus discípulos desobedecem a tradição do nosso povo, a tradição dos religiosos, a tradição dos anciãos? Porque eles comem sem lavar as mãos. Então os fariseus, meus irmãos, sempre queriam debater, discutir com Jesus, e eles queriam, por inveja, fazer Jesus pecar. E eles não queriam perder para Jesus. Eles sempre vinham com perguntas, com pegadinhas, para tentar ganhar de Jesus na discussão, no debate. E eles queriam sempre discutir com Jesus para mostrar que eles eram superior que Jesus e os seus discípulos. Então ele já veio com aquele ar, querendo condenar os seus discípulos. Ele já vem todo pomposo com aquele ar de que eram maiores do que os discípulos de Jesus. Seus discípulos não lavam as mãos antes de comer. Então eles desobedecem a tradição dos anciãos. Por quê? Eles lavavam as mãos antes de comer. Então, por causa dos discípulos não lavar as mãos, então ele já veio se sentindo o maioral. Eles vieram se sentindo superiores aos discípulos, porque eles lavavam as mãos e os discípulos de Jesus não. E assim são os fariseus legalistas.
que inventam regras, inventam tradições, usos e costumes, e faz disso um mandamento de Deus. E quando outras pessoas não fazem aquilo que ele acha certo, quando as pessoas não fazem aquilo que ele pensa que é correto, então ele se sente mais santo que o outro. Assim é os fariseus, assim é os legalistas. Eles têm seu raciocínio, suas regras, eles inventam e criam, e botam criatividade nisso. E quando as pessoas não fazem aquilo que eles criaram, então eles se sentem mais santos, superior aos outros, e condenam os outros. Mas não segundo a palavra de Deus, eles condenam os outros segundo as tradições e as invenções das mentes deles. E Jesus vai responder eles fazendo uma pergunta. E vai ser um trocadilho, porque a mesma pergunta que eles fizeram, Jesus vai responder perguntando algo semelhante. Porque Jesus sabia que eles vieram com as regras deles, condenando os discípulos de Jesus. Nós viemos aqui saber porque os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer, porque é uma tradição da nossa religião. Então quer dizer que eles são pecadores, quer dizer que eles vão para o inferno por causa disso. E Jesus já vai responder perguntando para eles: espera aí, vocês estão errados. Não venha com esse ar, não venha com esse clima, não venha com essa aparência de que vocês é mais santo que meus discípulos, querendo dizer que eles estão condenados por quebrar uma regra de vocês. Pelo contrário, aqui quem está em desvantagem é vocês. Por quê? E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Então eles perguntaram, por que os discípulos transgridem a regra, a tradição da nossa religião? E Jesus vai perguntar, e por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Então qual que é pior? Você transgredir a tradição do povo, ou você transgredir o mandamento de Deus? Então, fariseus, vocês estão numa situação pior do que os meus discípulos. Vocês estão querendo achar erro nos outros, mas vocês estão mais errados do que todo mundo. Só que vocês não olham para vocês mesmos, vocês não examinam, não avaliam vocês mesmos, só os outros. Vocês pegam os seus conjuntos de regras e querem sair condenando as pessoas para mostrar que são mais santos e melhores, quando na verdade vocês são piores que os pecadores. Porque esses discípulos aqui, eles transgrediram a tradição de vocês, sim, mas vocês fizeram algo pior. Porque transgredir uma tradição do povo não é pecado. Agora, transgredir o mandamento de Deus é pecado. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, fariseus. Eu vou dar somente um exemplo para ver se abre os seus olhos, para ver se vocês se enxergam. Olha só, Deus disse um mandamento, algo que Deus mandou, não foi o homem que inventou, não foi o homem que criou, não é uma regra, não é uma tradição, não é um uso, não é um costume, não é da cultura, é algo estabelecido, decretado por Deus. Honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe, terá que ser morto, executado. É a punição, é o castigo. Quem não honra o pai e a mãe, está pecando contra Deus. E o castigo, a punição, é a vida, é a morte, é ser apedrejado até a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então, Deus deu esse mandamento, mas vocês, fariseus, vocês teólogos de meia tigela, vocês afirmam que, se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer ajuda que eu poderia dar a você, pai e mãe, eu já dediquei a Deus como oferta, então eu não sou mais obrigado a sustentar vocês. Então, meus irmãos, depois do exílio babilônico, depois do cativeiro em Babilônia, quando eles voltaram do exílio de Babilônia, esses mestres da lei, esses fariseus, começaram
a criar um monte de regras, né, baseados nos mandamentos na lei de Deus. Então eles pegaram o Antigo Testamento e fizeram várias interpretações, várias aplicações, e criaram várias regras e dogmas e costumes e cultura. Então, em cima dos mandamentos da lei de Deus do Antigo Testamento, eles inventaram, se eu não me engano, mais de 600 princípios e regras. Então, era um jugo, um fardo muito pesado que eles jogaram sobre as costas das pessoas. Porque era tanta regra, era tanta frescura, que a pessoa piscar o olho, ele já estava errado. Porque tanto de regra assim, não tinha como nem ficar isento. Qualquer hora, todo momento, estava quebrando essas regras. Então, naquela época, tinha algumas escolas, e tinha uma escola lá de fariseus, lá que o nome é difícil, é Qumran, uma coisa assim, porque antigamente essas regras, então, depois do exílio babilônico, era transmitido oralmente, mas depois de Cristo, depois de alguns séculos, eles vão documentar tudo. É o Misná, uma coisa assim, o nome desse livro, onde tem todas essas regras da tradição judaica. Louvado seja Deus. Então, Deus tinha dado um mandamento: honra teu pai e tua mãe. Ou seja, é cuidar deles quando eles precisarem, ficar doentes, quando ficarem idosos. É o dever dos filhos cuidar dos pais, não abandoná-los e rejeitá-los. Mas eles, para escapar, né, deste mandamento, para se livrar desse mandamento, então eles interpretaram este mandamento, criaram uma regra em cima deste mandamento e fizeram uma aplicação vindo deste mandamento, mas do jeito deles, né? Então eles disseram assim: se eu tenho dinheiro, se eu tenho bens, mas eu dedicar esses bens, esse dinheiro a Deus e dar como oferta no templo, então eu estou isento deste mandamento. Então eu não sou obrigado a cuidar do pai e da mãe, a honrar o pai e a mãe. Mas Deus não quis dizer isso. Deus não quis dizer isso. Essa não é a interpretação correta. Essa não é a aplicação correta. Eles distorceram o texto. Eles interpretaram ao seu bel prazer, porque eles não queriam ajudar os pais. Eles queriam: joga esses velhos para lá logo, deixa eles morrer logo, para a gente ficar com a herança. Ficar cuidando deles para eles viver mais um pouco, deixa morrer logo para a gente ficar com a herança deles. Eu quero fazer tanta coisa na minha vida, eu quero viajar, curtir a vida, vou ficar preso cuidando dos pais, idosos. Então vamos interpretar segundo essa maldade nossa. Vamos interpretar esse mandamento segundo esse desejo que há no nosso coração de estar livre, fazer o que a gente quer e não ficar se preocupando com ninguém. Então eles vão interpretar da maneira deles, segundo o coração deles. Se a gente tem dinheiro e oferta, alguma coisa, a gente dedica a Deus e a gente não precisa ficar perdendo tempo e investindo nos pais. A lei de Deus, meus irmãos, é boa. A lei de Deus, meus irmãos, é perfeita. Os mandamentos de Deus não são pesados. O problema é que o homem entende tudo errado, interpreta tudo errado, distorce as coisas de Deus e cria regras, inventa moda. Então a Bíblia, e Jesus vai chamar eles de hipócritas. Eles aparentam uma coisa que eles não são. Eles querem mostrar a alguém que eles não são. Só vivem de aparência, é só a carcaça, é só a pele, é só a superfície. Por fora são bonitos, lindos, maravilhosos, aparência de piedade, mas por dentro estão podres. Estão cheios de trevas, de escuridão. Só faz rostinho de bonzinho, mas o coração é mau. Então vocês, por causa da tradição de vocês, das regras de vocês, dos costumes de vocês, vocês anulam a palavra de Deus. Vocês anulam a palavra de Deus. E isso aqui, meus irmãos, é o que Satanás tem feito para enganar as igrejas, e enganar os crentes. Como? É aquela questão da substituição. O pecado, o engano do pecado, e juntamente Satanás e o pecado, cegam as pessoas, enganam as pessoas, iludem as pessoas,
para que elas venham substituir o mais importante por aquilo que é menos importante. O pecado e Satanás enganam as pessoas para que as pessoas venham substituir aquilo que é primário por aquilo que é secundário. Quando, meus irmãos, os discípulos lá em Atos começou a ter um problema que as viúvas dos judeus gregos não estavam tendo assistência social, elas não estavam recebendo a ajuda cotidiana, não estavam recebendo alimento, marmita, cesta básica, estavam sendo desprezadas. Então esses problemas chegaram até os apóstolos. E os apóstolos viram, realmente é um problema. Nós temos que fazer o trabalho social, ajudar as pessoas pobres, necessitadas, as viúvas, porque naquela época não tinha aposentadoria, né? Então era um trabalho da igreja. E aí eles falaram, só que é o seguinte, se a gente for cuidar das viúvas, da parte social, a gente não vai ter tempo para orar, para ler a Bíblia, nem para pregar a palavra de Deus, nem para evangelizar, abrir igrejas. Então isso não pode. Então não pode. Isso não pode acontecer. Senão a obra de Deus não vai crescer, o evangelho não vai ser anunciado, as pessoas não vão ser salvas. A gente então, isso é importante. A parte social da igreja é importante. Ajudar as viúvas com cesta básica, marmita, cuidar das pessoas que precisam, é importante. Mas não é mais importante do que a oração, a meditação, o ensino da palavra, pregar o evangelho e abrir igreja e ganhar almas. Então o que eles vão fazer? Se fosse os fariseus, não, vamos ficar aqui, o sol está muito quente, levar a palavra naquela cidade é muito longe, vai gastar dinheiro com combustível, com passagem, é melhor a gente ficar aqui de boa. Mas vamos vamos colocar alguma coisa na nossa vida para a gente falar que estamos fazendo para Deus. Vamos ficar aqui cuidando das viúvas. Os fariseus fariam isso, mas os apóstolos não. Não, a gente vai escolher pessoas para ser diáconos, para cuidar desta parte, e nós vamos ficar com o principal, ministério da oração e da palavra. Não vamos substituir o que é mais importante por aquilo que é menos importante, não vamos substituir aquilo que é primário por aquilo que é secundário. É importante também? Mas não é o mais importante. Podemos fazer isso? Podemos, mas não podemos deixar de fazer as coisas mais importantes. Fariseus, vocês dão os dízimos, vocês dão as ofertas, vocês se vestem bem, vocês fazem orações aí no meio do público, em voz alta, vocês cumprimentam o povo e vão ao templo cultuar, mas vocês negligenciam e negam o amor, a misericórdia, a piedade, a humildade, a santidade interior. Façam essas coisas, continue dando dízimo, a oferta, cultuando, se vestindo bem, mas não neguem aquilo que é mais importante, que é o amor, a misericórdia, a humildade. Vocês cospem um mosquito, mas engolem um camelo? É uma grande hipocrisia. Tipo assim, eu não comi com a mão suja. Aí erga a cabeça, né? Todo inchado, orgulhoso. Eu lavei as minhas mãos para comer. Oh, que coisa solene, magnífica. Mas pecavam, eram imorais, roubavam o templo, não amavam as pessoas, só queriam se exibir, se mostrar. Então eles cuspiam um mosquito, né? Que é tipo assim, eles comem, antes de comer eles lavam a mão, então eles cospem o mosquito. Mas eles não amam as pessoas, então eles engolem algo pior, um camelo, que é bem maior. Então eles se livram de um erro pequeno, mas cometem um erro maior. E por eles se livrar de um erro pequeno, eles se acham santos, sendo que eles vão cometer um erro maior. Então eles cospem um mosquito e engolem o camelo. Eles dão dízimo, oferta, se vestem bem, fazem orações em voz alta, lavam as mãos antes de comer, mas não amam o próximo, não são humildes, faz tudo para se mostrar, procura a glória dos homens, não obedece por amor a Deus, mas só por causa da religião.
Então, eles inventaram a sua própria justiça. O apóstolo Paulo vai dizer, eu gostaria que Israel fosse salvo. Se fosse possível, dar minha vida para que os meus compatriotas sejam salvos. Mas eles, criando a sua própria justiça, quiseram impor a sua justiça a Deus. Os fariseus, meus irmãos, eles criaram um monte de regras e queriam empurrar a goela abaixo de Deus. Deus, nos aceite por causa dessas regras que nós obedecemos. Nos aceite por causa dessas regras que nós inventamos. Nos aceite por essas regras que nós criamos e inventamos. Eles queriam empurrar a goela abaixo de Deus, para Deus aceitar eles. Então eles criaram sua própria justiça, e por criar sua própria justiça, eles desprezaram a justiça que vem de Deus, através de Jesus. Por isso que eles não aceitaram Jesus, e invalidaram os mandamentos de Deus. Então eles não são salvos, porque o homem quer ser legislador dele mesmo, e legislador é só Deus é quem faz as regras, só Deus que faz as leis. Os homens aí fora vivem como se fossem juízes e legislador deles mesmos. Não, eu vou viver desse jeito e mesmo assim eu tenho Deus. Quando na verdade eles não têm Deus, porque o modo de viver deles, eu não fumo, eu não bebo e não faço mal a ninguém. Por que as pessoas dizem isso? Porque eles querem tomar o lugar de Deus. Eles querem ser o legislador das leis da vida deles e querem que Deus aceite eles pelas leis que eles criaram. Eu não bebo, não fumo e não faço mal a ninguém. Como se essa fosse a lei que Deus tinha dado para ele ser aceito. Essa lei foi que ele inventou para Deus aceitar ele. Então ele invalida a lei de Deus pelos costumes, tradição e a moralidade dele. Pelas boas obras deles. E Deus não aceita ninguém pelas boas obras dos homens. Então os judeus queriam impor sua própria justiça a Deus e rejeitaram os mandamentos de Deus. E eu digo nos dias de hoje que nós temos um monte de líderes e igrejas farisaicas, legalistas, porque a lei de Deus é boa. O problema não está na lei de Deus, o problema está na interpretação e na intenção, na motivação da pessoa a obedecer a lei. Legalismo, meus irmãos, não é você pregar a lei de Deus e exigir obediência à lei de Deus. Isso não é legalismo, não é farisaísmo. Farisaísmo e legalismo é você obedecer a lei de Deus só para se mostrar aos outros, só para ser mais que os outros, só para desprezar os que não obedecem. Porque a motivação que está levando essas pessoas a obedecer a lei é o orgulho próprio, é vaidade religiosa. Ele só obedece para ser mais santo que o outro, para jogar na cara dos outros os pecados. Ele só obedece para receber glória e aplauso dos homens. Ou seja, o que leva ele a obedecer não é o amar a Deus e nem o amar ao próximo, é o amar a si mesmo, é o orgulho e a vaidade que ele tem. Isso é legalismo, quando a pessoa tem a intenção, é motivada, e o impulso que leva ela a obedecer a lei, não é o amor a Deus e amor próximo, é só se mostrar, se exibir. Isso é farisaísmo, legalismo. É você substituir a lei de Deus por regras superficiais. Então estão substituindo o culto pelo show. Estão substituindo, meus irmãos, a pregação da palavra por piadas e histórias. Estão substituindo o louvor por músicas seculares, carnais e mundanas. Estão substituindo o momento da oração por entretenimento e gincana na igreja. Estão substituindo a verdadeira conversão por um crachá e uma carteirinha e um cadastro no livro. Estão substituindo o principal por aquilo que
para aquilo que é secundário. Estão substituindo o mais importante por aquilo que é superficial. Então, o que adianta a igreja investir em fazer gincana, em fazer show, em fazer retiro, em fazer passeio, em fazer caravanas, em fazer show gospel, passeata gospel, protesto gospel, se eles não oram, não jejuam, não leem a palavra, não cultuam a Deus, não adoram a Deus em espírito e verdade, não são santos por dentro e por fora, o que adianta? São fariseus legalistas. Isso é ser fariseu legalista. É quando você não faz aquilo que Deus mandou e começa a fazer coisas que eles mesmos inventaram, mas que eles falam que é para Deus. Quem está entendendo, diga amém. Pode bater palma para Jesus. A Deus é amor é legalista. A Deus é amor tem um monte de fariseu. Pelo contrário, nós obedecemos aquilo que Deus manda. Deus nos deu uma doutrina, um mandamento, e a gente obedece porque nós amamos a Ele. Agora, esses pastores, essas igrejas, que invalidam o mandamento de Deus pelas coisas que eles inventam, eles são legalistas, eles são fariseus hipócritas, porque eles anulam o mandamento de Deus para fazer outras coisas que, entre aspas, eles dizem ser para Deus. Porque se Deus mandou você fazer massa de reboco, você não pode fazer massa para concreto, porque Ele vai dizer: quem mandou você fazer concreto? Você ficou doido? Você é burro? Eu mandei você fazer massa para rebocar e não concreto. Não, mas, Senhor, o Senhor mandou fazer reboco, mas eu estou fazendo concreto para o Senhor. Mas o que eu mandei você fazer? Reboco e não concreto. Então você anulou o que eu mandei para fazer aquilo que você queria fazer em nome de Deus. Então, meus irmãos, Deus mandou a gente obedecer. Ele nos deu doutrina e mandamento para obedecer. E quando o homem não obedece, mas mesmo assim ele diz que é de Deus, que é evangelho, que é salvo, esses são legalistas e fariseus, porque eles não obedecem aquilo que Deus mandou. Então, eles pegam todos os mandamentos de Deus, guardam num pacote e deixam lá no canto. E eles inventam um monte de coisa para fazer no nome de Deus e para Deus. E eles acham que Deus vai aceitar eles por causa disso, que Deus vai se agradar disso que eles estão fazendo para Deus, entre aspas. Então, o apóstolo Paulo vai dizer: meus irmãos, eu estou admirado, como que vocês podem tão rápido abandonar a simplicidade que há em Cristo? Porque é simples, Deus estabeleceu o culto, que tem louvor, adoração, tem salmos, tem revelação, tem dons, tem pregação da palavra. Mas aí, muitas pessoas que se dizem de Deus e que servem a Deus, inventam um monte de moda para fazer para Deus. Nós vamos fazer aqui um retiro que é para Deus. Nós vamos fazer uma boate gospel para Deus. Nós vamos fazer esportes para Deus. Nós vamos fazer um time de futebol gospel. Nós vamos fazer uma cerveja gospel. Nós vamos fazer umas roupas gospel, umas camisetas com versículos, uns colantes gospel. Nós vamos fazer uma capoeira aqui na igreja, gospel. Vamos fazer uma cirandinha aqui, gospel, no nome de Deus. Vamos se divertir para Deus. Vamos se entreter no nome de Deus. Vamos fazer um teatro aqui. E eles deixam de pregar o evangelho, de orar. Né? Por isso que ora só 5 minutos mesmo. Por isso que não aguenta orar 1 hora, meia hora. E por não aguentar, então eles têm que inventar coisas para substituir o momento da oração. Como eles não querem pregar a verdade, porque as pessoas são ofendidas pela verdade, então eles criam capoeira, é teatro, é show, é gincana, é diversões, jogos, esportes, gospel, todo tipo de coisa, para substituir o mais importante.
Então, quando eles fazem isso, aí eles ficam todo. Nós estamos jogando bola para Deus. Nós estamos praticando esportes para Deus. Nós estamos fazendo capoeira aqui na igreja para Deus. Nós estamos fazendo teatro, eu sou Jesus, você é Pilatos, você é para Deus. Nós estamos divertindo e entretendo as pessoas, fazendo as pessoas perder tempo, indo para o inferno anestesiadas, em nome de Deus. Então eles inventam todas essas modas, toda essa criatividade no nome de Deus, eles inventam essas coisas para fazerem para Deus, e quando elas obedecem essas coisas para Deus, elas acham que são santas, estão agradando a Deus, e quem não faz, é legalista e fariseu, sendo que é o contrário, eles são os hipócritas. Sabe por quê? Porque eles substituem o culto, que é mais importante, substitui a oração, que é mais importante, substitui o jejum, que é mais importante, substitui a obediência e santidade, que é mais importante. O que adianta ir fazer marcha para Jesus, protesto na rua? Que as igrejas têm que se unir. Essas leis antibíblicas que eles estão fazendo. O que adianta sair fazendo protesto, se eles mesmos estão vivendo no pecado e não obedecem os mandamentos de Deus? Não, nós estamos fazendo passeata e protesto no nome de Deus, é para Deus, mas Deus não mandou ninguém fazer protesto, ninguém fazer passeata. Deus mandou a gente ler os mandamentos e obedecer, e assim a gente já condena o mundo inteiro. Deus mandou Noé, construa a arca. Construa a arca. E ele fez o que Deus mandou. E quando ele fez o que Deus mandou, ele pregou a justiça e a salvação e condenou o mundo daquela época. Como ele condenou o mundo daquela época? Obedecendo o que Deus mandou. Então não adianta, meus irmãos, a gente fazer passeata, isso aí é tudo invenção de carnes. Tudo que nós vemos nas igrejas hoje é invenções humanas, de carne, de homens que não têm poder algum. Só deixa eles inchados e faz eles se tornarem mais ainda hipócritas, legalistas e fariseus, porque eles estão anulando o mandamento de Deus. Que Deus mandou é ser santo, Deus mandou é obedecer, Deus mandou ser fiel, Deus mandou orar, jejuar, pregar a palavra, meditar na palavra, obedecer. Isso é que Ele mandou. Se você deixar de fazer isso, você não serve para nada. Não, é porque, a gente ajuda os drogados, a gente ajuda os mendigos, a gente ajuda os pobres, mas você é santo? Mas você obedece? Mas você ora? Você jejua? Você cultua a Deus? Não, então você é um fariseu que está perdendo tempo. Você está fazendo coisas que vêm em segundo plano e deixando as que vêm em primeiro plano. Seja salvo primeiro, para depois você salvar as pessoas. Um perdido não pode salvar outro perdido. Bem disse o profeta Isaías: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então todo esse equipamento, todos esses acessórios que as igrejas inventam, criam, para trazer mais pessoas para a igreja e para manter elas nas igrejas, não passa de regras ensinadas por homens, invenções de homens, que Deus está dizendo: isso tudo para mim é inútil, eu não aceito nada disso, em vão me adoram. Então quando faz teatro, gospel, está adorando em vão. Quando faz protesto na rua, está adorando em vão, porque Deus não mandou fazer isso. Eles, os homens religiosos, que disseram que estão fazendo isso para Deus, mas é costume e tradição deles, não é mandamento de Deus. Mas se eles fazem aquilo que eles inventaram e deixam de fazer o que Deus mandou de verdade, eles que são legalistas fariseus, e não nós que obedecemos a doutrina. Quem está entendendo, diga amém. Eles honram com os lábios, ou seja, eles dizem que estão fazendo para Deus, né? Que esse carnaval gospel é para Deus, esse funk gospel é para Deus, né? Vamos dançar break aqui, vamos virar uns saltos, vamos lutar capoeira, porque é para Deus que nós estamos fazendo.
E Deus está dizendo, vocês me honram com os lábios, vocês dizem que são evangélicos, vocês professam a fé evangélica, mas vocês não são, vocês são fariseus, doutores da lei, hipócritas, porque eu não mandei vocês fazer nada disso, nada disso. Se você trabalha numa empresa, o seu patrão mandou, embala esse produto, e você vai embalar outro, ele vai brigar com você ou vai mandar você embora, vai dar baixa na sua carteira. Não, mas eu embalei outro produto, mas eu estava fazendo para o senhor, para a empresa. Mas ele vai dizer, mas eu não mandei você fazer isso, eu mandei você embalar aquele produto. Então não adianta você falar que está fazendo para Deus alguma coisa, quando você está desobedecendo aquilo que realmente Ele mandou você fazer. Faça, não fique inventando coisa para fazer para Deus não, meus irmãos. Faça o que Ele já mandou claramente na Bíblia você fazer. E assim você vai agradar a Deus. Então as pessoas honram com os lábios, mas negam com o coração. Esse dia eu vi que não sei quem ia fazer um desfile gospel. As mulheres de Deus vai fazer um desfile gospel. Grandes coisas que elas estão fazendo para Deus, grandes coisas. Está perdendo tempo. Aí essas pessoas que fazem desfile para Deus, vêm falar que as irmãs da Deus é Amor, que é legalista e fariseus. As irmãs da Igreja de Deus é Amor são verdadeiros cristãos, porque estão obedecendo aquilo que Deus mandou. E eles são hipócritas fariseus, porque estão inventando moda. Estão criando coisas para fazer para Deus. Meus irmãos, Deus não mandou a gente fazer novela gospel. Deus não mandou a gente fazer filme gospel. Jesus não morreu da cruz para a gente entreter as pessoas. Jesus Cristo não morreu na cruz para a gente distrair esse bando de pecadores ou esses falsos religiosos. Deus não derramou o seu sangue para a gente usar o evangelho, a palavra, o dinheiro de Deus para fazer filmes e novelas gospel, para as pessoas ficarem lá no sofá criando uma barriga de aluguel. Enquanto as almas estão morrendo, Deus morreu na cruz para nos salvar e para nós salvar as outras pessoas pregando o evangelho, e isso é simples. E eu digo para vocês, quando Deus falou, ide, vai, prega o evangelho, ensine a palavra, faça discípulos. E aí você não vai. Você desobedece o mandamento. Para quê? Não, eu não vou cumprir o ID, porque eu vou fazer outra coisa para Deus. O quê? Eu vou sentar no meu sofá, na minha cadeira, para assistir os 10 mandamentos lá do Edir Macedo, da Universal, para me assistir o filme gospel. Vou ficar aqui no sofá, 1 hora, 2 horas assistindo um filme gospel e novela gospel. Então, Deus, eu não vou obedecer o que o Senhor mandou, eu não vou cumprir o ID, porque eu vou estar ocupado fazendo outra coisa para o Senhor, o quê? Assistindo. Então, essas pessoas são fariseus, essas pessoas que são legalistas, porque estão anulando, desobedecendo o que Deus mandou, e criando outras coisas para Deus, fazendo o nome de Deus, achando que Deus vai aceitar. E aí quando a gente não, pastor, você não assiste filme e novela gospel? Não. Pastor, para de ser legalista. O que tem assistir um filme e novela? Olha que hipocrisia, eles que são ilegalistas, porque quando você está assistindo novela e filme gospel, eu estou nas ruas evangelizando, nos presídios dos hospitais, obedecendo o que Deus mandou. Você está obedecendo aquilo que vocês inventaram. Vocês são fariseus, vocês são legalistas. Meus irmãos, agora eu peguei vocês, né? Com o Espírito Santo eu não me engano. Essas pessoas honram com os lábios, porque falar até papagaio fala. Eles dizem, mas eles não são. Porque o coração deles está longe. O que tem no coração deles não é amor a Deus, é amor à religião e a eles mesmos. Porque eles querem criar uma justiça e empurrar a goela abaixo para Deus. Eles em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens.
E essas coisas aí, meus irmãos, não passam de coisas inventadas e criadas pelos homens. O que Deus criou é os mandamentos para obedecer, é a santidade, é a oração, é o jejum, é a palavra, é a meditação, é o evangelismo. É coisas básicas e simples. Então Jesus vai falar assim com os fariseus, e agora Jesus vai falar com a multidão. Ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Então você comer com as mãos, sem lavar as mãos, não vai fazer você pecar contra Deus. É lógico que é uma questão de higiene, é bom você lavar a mão antes de comer, sim. Mas se você comer sem lavar as mãos, é só uma questão de higiene, mas você não vai cometer um pecado contra Deus. Porque no mundo espiritual não é o que você come que te torna impuro, mas o que sai da sua boca que te contamina, que te torna impuro. Então não jogue a culpa no governo, não jogue a culpa nos seus pais. Eu bebo porque meu pai bebia. Eu roubo porque o governo também é corrupto. Não jogue a culpa nas pessoas, nas coisas. Porque o mal procede de dentro do homem. A base militar do mal está dentro do coração do homem. Não está nas coisas externas. Não está nas coisas exteriores, nas coisas de fora. Está no interior, dentro do homem, o mal. Não é o que ele come que contamina, mas o que sai da boca. São as palavras. E aí os discípulos vão falar, Jesus, você sabia que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Sim! As igrejas de hoje não convidariam Jesus para pregar de jeito nenhum. Os pastores do dia de hoje não convidariam Jesus para fazer campanha em suas igrejas. Porque Jesus iria ofender muitas pessoas e iria esvaziar a igreja. Sim, os discípulos falaram, até os discípulos, Jesus, mas como que você pode falar assim? Eles ficaram ofendidos com as suas palavras. Aí Jesus vai falar, tá bom, então eu vou mudar a mensagem. Eu vou pegar mais leve. Eu não vou ser mais durão, mais salgado não. Foi isso que Jesus vai dizer? É isso que ele vai dizer? Tá bom. Eu vou pregar outras coisas. Vou pregar a bênção e promessa agora. Não vou pregar mais a verdade. Só vou pregar meias verdades agora. Eu vou pregar, eu vou ver. Eu vou olhar para as pessoas, dependendo da reação das pessoas, eu vou ver o que elas gostam de ouvir. Eu vou começar a falar o que elas gostam de ouvir, o que agrada a elas. Foi isso que Jesus falou? Foi isso que ele concluiu? Não, olha só o que ele vai falar. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada pelas raízes. Deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Eles se sentiram ofendidos, porque eles são cegos. Eles se sentiram ofendidos, porque eles são hipócritas. Eles se sentiram ofendidos, porque não foi o Pai que plantou eles. Porque eles não são de Deus, porque eles não estão sendo salvos, por isso que eles se ofenderam, porque eles não estão sendo salvos, porque eles não estão se arrependendo, porque eu estou condenando eles, porque eu estou dizendo que eles estão errados, mas é para produzir arrependimento e salvar eles. E se eles se sentem ofendidos, o problema é deles, não foi o Pai que plantou eles. Não se preocupe, se eles não voltar aqui na igreja mais, não se preocupe. É porque Deus não plantou eles. É que eles são cegos. Então, meus irmãos, por que vocês não comemoram o Natal? Por que vocês não comemoram a Páscoa, a festa junina, o Carnaval? Por que vocês não fazem as festas de São João? Por que vocês evangélicos? Por que você, Igreja Deus Amor, não participa das festas culturais? Largam de ser chatos vocês. Largam de ser fanáticos. Não é isso que as vozes dizem acerca de nós? Louvado seja Deus. Deixe os cegos, meus irmãos, guiar os cegos, porque eles estão indo todos juntos, abraçados, eles se merecem, eles se dão bem, todos indo para o abismo, para o buraco. São cegos guiando outros cegos. Eles estão anulando os mandamentos de Deus pela tradição deles, pela cultura deles. Mas nós preferimos anular, como os discípulos, anular a cultura, anular a tradição, para obedecer os mandamentos verdadeiros de Deus.
Grande Deus. Que o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, fale mais e melhor aos vossos corações. Amém? Louvado